na presença do Eterno e eu tenho me preocupado com algumas coisas. A minha primeira preocupação é ser um direcionador para a sua vida nessa terra. Não adianta você assistir uma live nossa da Casa da Salvação do Mashiach e você continuar da mesma maneira, vivendo da mesma forma, vivendo as mesmas coisas. Isso para nós não importa. Não é isso que nós queremos. A nossa preocupação é que você ouça e que você viva coisas diferentes, tempos diferentes, coisas sobrenaturais, aonde o Eterno realmente, Ele espera uma atitude sua para que você venha viver aquilo que Ele projetou. Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, bendito, santo, compassivo, clemente, Ele olha para mim, para você e Ele tem projetos. E nós precisamos de ações para fazerem esses projetos se tornarem realidade nas nossas vidas. Então hoje eu quero que você pegue caneta, pegue papel, pegue Bíblia, e eu quero que você anote algumas coisas e que você venha viver a partir de hoje. Não é amanhã, é hoje. Então eu vou esperar 1 minuto apenas para você pegar a sua Bíblia. Você vai deixar aberta a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14. Evangelho escrito por Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, capítulo 14. Versículo 31. Amém? Nós vamos aí já. Eu te peço que você já deixe pronto também o seu pedido de oração. No pedido de oração você vai colocar o nome da pessoa e para que é essa oração. O nome e qual é o problema, a situação que essa pessoa está vivendo. Outra coisa, no final você vai receber uma mensagem através aí da nossa mídia, e com certeza essa mensagem vai ser para você ser direcionado ao nosso WhatsApp, o grupo de WhatsApp VIP da Casa da Salvação do Mashiach, onde nós postamos algumas coisas interessantes. Nós vamos tentar de uma maneira mais eficaz fazer isso, colocar aí mais informações lá sobre a palavra do Eterno, principalmente imagens, coisas interessantes. Outra coisa, siga-nos também, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook. Lá no YouTube, assista os outros vídeos, vamos começar a postar mais vídeos também. E quero que você não somente entre lá no YouTube, mas também dê um joinha. Porque quando você dá o joinha, automaticamente as pessoas que fazem parte da sua rede social receberão também esse vídeo ou um anúncio referente a esse vídeo por parte do YouTube, porque o YouTube vai entender que essas pessoas também gostarão se você gosta, ok? Então esses são os recados. Eu quero que você ore por nós. Nós estamos numa empreitada gigantesca, onde nós ficamos até 3 e pouca da manhã conversando, eu e a minha equipe, aonde nós estamos num projeto sobrenatural e que isso vai chegar até você. Se prepare, amém? Vamos orar então? Vamos orar? Eterno, bendito e santo, perante a tua presença nós nos colocamos e queremos neste momento te pedir que toda interferência das trevas já seja paralisada, barrada e lançada para o abismo. Ó Todo-Poderoso Deus de Israel, o Senhor que está sentado num trono de glória,
o Senhor que controla os céus e a terra e debaixo da terra, o Senhor que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece, nada, Senhor, escapa de Ti. O Senhor vê o coração e sonda e esquadrinha o pensamento do ser humano. O Senhor que conhece a intenção do nosso coração antes de qualquer palavra sair dos nossos lábios. Perante a Tua presença nós nos colocamos, reverenciamos o Teu nome e pedimos neste momento que o Senhor tome, meu Deus, o Teu lugar de honra. Pedimos ao Espírito da verdade, que o Senhor tome a nossa vida e venha nos levantar, Senhor, como uma voz profética para liberar algo grandioso sobre a vida do Teu povo, para que no final, meu Deus, esta live deles, Senhor, venham estar abençoados por Ti, porque o homem pode liberar a palavra, mas ela precisa vir primeiramente do Senhor. Então que eu seja esse canal, que venha do céu para a terra, e que assim, meu Deus, aconteça sobre a vida de cada um. Abre o nosso entendimento, o nosso intelecto, abre os nossos ouvidos para ouvir a Ti, para nós realmente vivermos aquilo que o Senhor tem para nós neste tempo. Sabemos que são tempos difíceis, tempos angustiosos, tempos tribulosos, mas sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Então, Senhor, tenha liberdade, Espírito Santo. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, eu te peço, venha a palavra rema revelada e quando liberada venha produzir vida sobre a vida de cada um, em nome de Yeshua, amém, e graças a Deus. Aleluia. Senhor, amém. Vamos para a palavra. Nós precisamos meditar na palavra, queridos. Hoje eu vou trazer algo simples, mas cheio de detalhes. E uma coisa que eu tenho aprendido com o Eterno são os detalhes. Deus é um Deus detalhista. Então nós vamos para a palavra, uma passagem hiper conhecida. Qual é a passagem, pastor? Jesus anda por cima das águas. Eu não sei se você sabe, mas uma das determinações do Mashiach que deveria vir é que ele deveria andar sobre as águas. Um dia eu quero pregar, quero que você entenda isso. Por que Jesus, por muitas vezes, vai mexer com água? Se você vê nos 4 evangelhos, você vai perceber que por muitas vezes a água estava sempre no momento que Yeshua ia fazer alguma coisa. Sempre. Você vai ver muitos milagres onde a água está ali perto. Por quê? Porque essa era uma determinação sobre o Mashiach que deveria vir. Os rabinos dizem isso. O Talmud diz isso. Então isso era uma determinação que se dizia que quando Yeshua viesse, automaticamente ele deveria estar a mexer, ou as águas deveriam estar próximas dele. Fica essa dica aí para uma live aí que vai ser fantástica.
não sei também quando eu vou pregá-la. Evangelho escrito por João, eu quero que você entenda, Evangelho escrito por Mateus, eu quero que você entenda algumas coisas. A primeira coisa é sobre visão. Nós percebemos que as pessoas, elas têm diversos tipos de visões, dependendo daquilo que ela vive. É interessante nós vermos que a visão faz parte de um dos 5 sentidos do ser humano. E sendo a visão um dos 5 sentidos, ela me traz coisas que podem me trazer sensações e emoções. Os gregos diziam, na época dos apóstolos, por exemplo, e até antes, que para você acreditar em algo, você precisava ver. Por isso que havia muitas peças teatrais. As pessoas precisavam ver para crer. Elas precisavam ver para acreditar. Por isso as imagens de Poseidon, por isso as imagens dos deuses gregos. E então elas precisavam ver para elas crerem. E isso é totalmente contrário ao ensino de Yeshua. Porque a palavra do Eterno diz, através da boca de Yeshua, do verbo vivo, que bendito é aquele que não viu, mas creu. Mas creu. Então eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. E a visão, então, ela consegue captar as coisas que estão à minha volta e produzir coisas em mim, em você. Isso diário. Alegria, tristeza, medo, insegurança, segurança, paz, guerra, raiva, alegria. Quer dizer, as coisas que estão à nossa volta e os nossos olhos captam, nos mexe por dentro, mexe na nossa alma, mexe com as nossas emoções. Mas quando eu vou para o lado da fé, aquilo que eu estou vendo deve ser mudado pela fé que eu vivo, pela fé que eu pratico, pela fé naquilo que eu acredito. E Yeshua está no alto do monte e a Bíblia diz que ele estava sozinho, porque ele havia dado uma ordem para os discípulos para atravessarem o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré. Quando nós falamos desse mar da Galileia, eu preciso entender que é um lago gigantesco. Alguns vão dizer que ele tem o formato de uma harpa. E esse mar, ele tem 166 quilômetros quadrados. Ele é muito grande, muito grande. A dimensão dele é de 13 quilômetros de comprimento por 7 quilômetros de largura. E ele tem aproximadamente 43 metros de profundidade. Então, fora ele ser extenso, largo e é fundo. Era um dos lugares principais de atuação de Yeshua. Por quê? Porque as cidades aonde Yeshua andou estava próxima. Cafarnaum, Genezaré, Tiberíades, Galileia, Nazaré. Então, nós olhamos e nós vamos perceber que em volta desse lago, em volta do mar da Galileia, grandes coisas Yeshua fez. E uma dessas coisas você já sabe, ele andou sobre as águas. Ah, pastor, e Pedro também andou? Sim, Pedro também andou.
Mas eu quero que você se apegue aos detalhes, eu quero te colocar hoje dentro do barco, no caminho de Betsaida, que foi para onde Yeshua determinou que eles fossem. Marcos capítulo 6, versículo 45, diz: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Então, Yeshua dá uma determinação para eles irem. É uma direção do Eterno. Quando eu olho isso, eu preciso entender a dimensão do acontecimento. Presta atenção. A Bíblia vai dizer algo interessante. Marcos capítulo 6 ainda, diz assim no versículo 47. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Eu quero que você marque duas palavras importantíssimas para você entender. Anoitecer e meio. Vou dizer de novo. Anoitecer e meio. Grife essas duas palavras na sua Bíblia. Por que, pastor? Porque a palavra anoitecer fala sobre penumbra, escuridão, noite. E agora deixa eu te fazer entender. Não é um transatlântico, não é um iate, é um barco de pesca que não tem iluminação, não tem um farol, eles estão se guiando pelas estrelas. Imagine o breu, imagine o que eles conseguem ver lá na frente. Eles estão no meio de um lago gigantesco que eles conhecem bem, principalmente Pedro, principalmente André, principalmente Tiago e João, filhos de Zebedeu, porque eram pescadores. Eles conhecem bem o mar da Galileia. Eles sabem das oscilações de tempo naquele mar. Eles sabem das situações que acontecem naquelas águas. Eles sabem, eles já viveram, eles foram criados ali, diante daquele mar da Galileia. Agora eles estão numa situação que eles conhecem bem. Qual, pastor? No barco, atravessando o mar da Galileia. Isso para ele era normal. Só que aquilo que para mim é normal, Deus às vezes transforma em anormal. Aquilo para mim que é comum, às vezes Deus transforma em incomum. Por quê? Porque dali tem que sair uma transformação da minha vida. Então Deus é perito em pegar aquilo que é comum para mim e para você e transformar em incomum. Para quê, pastor? Para que eu saia do natural e eu vá para o sobrenatural. Então a primeira palavra que eu preciso fazer você entender era noite, madrugada, escuridão. Segunda coisa, meio. Uma vez eu vi o pastor Anderson Guimarães pregar uma coisa, o meu pai na fé, e ele falou uma coisa interessante para mim. Nessa pregação ele falava sobre o meio e como o meio é difícil. Porque o meio é o momento que eu penso em parar às vezes. Porque o meio é exatamente a posição de eu ir ou voltar, é a mesma distância. Eu ir para frente ou eu voltar para trás é a mesma distância. E esse ponto do meio vai decidir se eu vou ter vitória ou derrota. Se eu vou viver o sobrenatural ou o natural. Se eu vou ser frustrado ou se eu vou ser vitorioso, se eu vou ter êxito. A pergunta de Deus é: quantas vezes você está no meio das situações da vida? No meio das situações que traz tribulação, peso, dificuldade. Quantas vezes nós estamos no meio da tempestade e muitas vezes nós decidimos parar.
voltar, fazer o que nós fazíamos. E não arriscamos. Não damos um passo de fé. Esses homens estão num barco, está tudo normal, está tudo comum. Para eles não tem novidade. E aí deixa eu te falar uma coisa. Por exemplo, quando eu fui para o Mar da Galileia, eu queria ter andado no barco, porque eu queria ter dançado uma dança festiva que eles fazem no barco, no Mar da Galileia. E eu não consegui. E eles falaram porque as ondas estavam agitadas no dia. Lá é assim, deixa eu te fazer entender. De repente, do nada, de uma hora para outra, as águas calmas se transformam em turbulentas. Aquilo que está calmo se transforma em dificuldade. E toda vez que aquilo que está calmo e me traz segurança, calmaria, e vem então o agitar das águas e me traz insegurança, eu começo a tomar atitudes diferentes. Esses homens, perito no Mar da Galileia, agora vêm as águas começarem a se agitar em volta deles. Se você não sabe lá, os ventos, eles vêm em forma de funis, vindo tanto das montanhas do lado leste quanto oeste, e quando batem nas águas, as águas se agitam de uma hora para outra. Então imagina, você está numa situação calma, tranquila, que você tem domínio, e do nada, tudo começa a sair do seu controle. Aquilo que te trazia segurança, agora te traz insegurança, e a insegurança me traz medo, medo me traz receio, receio me traz atitudes erradas. Então agora esses homens viram o agitar das águas, e as águas se agitam rapidamente. Não é assim, levou uma hora para as águas se agitar, não. As águas se agitam de uma hora para outra. Deixa eu te falar, 12 homens, um barco de aproximadamente 8 metros e 200 centímetros, ou 20 centímetros, melhor, 8 metros e 20 centímetros. Então, de comprimento, 8 metros aproximadamente 2 metros de largura, com 1 metro de profundidade, ou se você preferir, de altura, eu prefiro profundidade. Quer dizer que eles estão num barco de 8 metros, 12 homens, e começam a agitar das águas no meio da escuridão. É nessa hora que você vai saber quem é que está do teu lado e quem não está. É nessa hora que você vai saber quem acredita em você e quem não acredita. Quem tem fé e quem não tem fé. Então, quando nós pegamos e prestamos atenção na palavra, olha quantas coisas Deus já começou a nos ensinar. Será que você está no meio do barco? Você está no barco e de repente começou a agitar das águas do nada? Será que de repente tudo estava calmo e agora tudo começou a ficar difícil? Será que de repente tudo estava na tua mão, seguro, e descontrolou tudo de uma hora para outra? E agora vem o medo, vem a insegurança, vem o desespero, e você diz: o que eu faço? Mateus capítulo 14, versículo 24. Vamos andar na Bíblia. E eu quero que você se situe dentro deste barco agora. Mas o barco já estava a considerável distância. Mateus 14, versículo 24. Já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Perceba,
os ventos vêm contra o barco, contra a situação que eles estão vivendo, contra aquilo que eles tinham domingo e eles não têm mais. O coração bate acelerado, a mente começa a imaginar coisas, pensamentos começam a vir à mente, uns pensamentos de fé, de coragem, outros de medo, de desespero. Depende de cada um. E sabe o que é interessante? O que eles estão vendo está mexendo com eles. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que o que você está vendo talvez está mexendo com você. O que você está vendo à sua volta talvez está te trazendo medo, desespero, insegurança. E Deus olha para você e fala, é assim que você vai ficar? É assim que você vai ficar? No meio dessa situação você vai ficar com medo? No meio dessa situação você vai ficar inseguro? No meio dessa situação você vai tomar atitudes precipitadas, desesperadas, que depois você vai se arrepender? É isso? Porque esses homens, ou eles pulavam do barco, ou eles ficavam no barco. Ambas as situações, na mente deles, era morte. Sabe o que eles estão falando? Não tem saída. Eu estou em Piairote, beco sem saída, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Eu não tenho, eu estou amarrado, as minhas mãos estão impossibilitadas de fazer algo. Quantas vezes já nos sentimos assim? Quantas vezes nós já vivemos isso? E talvez você está vivendo, e agora você está com medo. A Bíblia diz, versículo 23, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Sempre, Yeshua vai vir me ajudar. Não da forma que eu quero, mas da forma que Ele quer. Sabe o que era a oração? Eu creio dentro daquele barco. Salva-nos, faz isso aqui parar. E Deus não fez parar a tempestade. Sabe por quê? Porque precisava ser gerado algo na vida de alguém. Aí a Bíblia diz, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Por que tem pessoas que estão do nosso lado e na hora do desespero, do medo, da insegurança, do problema, em vez de nos trazer uma palavra de ânimo, quer nos levar a ter mais desespero ainda? A situação já está difícil, já está complicada, aí vem alguém e traz uma palavra ainda que vai nos levar a tormentos. Tem pessoas que em vez de lançar uma palavra de ânimo, lançam uma palavra de desespero. Olha que interessante. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 48 diz: Ele com letra maiúscula, Yeshua, Jesus, ele viu os discípulos remando com dificuldade, as coisas não estão fáceis, mas eles não pararam de remar, eles estão remando, ainda que na dificuldade, ainda que os ventos são contrários, eles estão remando. Eles poderiam falar, parei, desisti, acabou. Mas no meio da situação eles estão lutando. É isso que eu quero que você entenda. No meio dessa situação, desse problema, é para você lutar. Continua remando, não pare, não desista, não olhe para trás, permaneça. Viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles, Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Jesus estava passando por eles.
Aí alguém vem e grita ainda, é um fantasma. Pô, maravilha, já está tudo ruim, só piora. Nem eu, nem você precisamos de uma palavra que nos dê desespero. Então deixa eu te falar uma coisa. Por muitas vezes, aqueles que não têm fé vão trazer uma palavra de medo, de desespero, de você desistir, de insegurança, de incapacidade. Vão lançar você mais profundo ainda. E você quer que eu te falo? Muitas vezes são pessoas que são próximas de nós, que estão do nosso lado, querem nos abater. Mas deixa eu te falar, sempre vai ter um que vai liberar uma palavra que vai te levantar para você viver o sobrenatural. E esse é Yeshua. Tem que correr. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Você percebe? Presta atenção. No meio da tribulação, no meio da tempestade, da noite, da penumbra, da situação difícil, ondas batendo nas águas e vendo aquelas ondas vindo, os ventos batendo nas águas, as ondas vindo, eles começam a imaginar coisas. Já percebeu que o medo me leva a imaginar coisas? A fé me dá certeza. O medo me leva a imaginar coisas. Pare de imaginar e comece a ter certeza daquilo que o Eterno tem para a sua vida. Deus falou comigo durante a semana inteira sobre essa palavra. E tem muitas pessoas que estão no meio dessa tempestade, e estão precisando de uma palavra que mude isso. E essa palavra não vem de mim. Essa palavra vem do Eterno, do Deus de Israel. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, versículo de número 26. Vou ler de novo. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Marque, aterrorizados. Grife isso. E disseram, é um fantasma. Segunda palavra que você vai grifar. E gritaram. Terceira palavra, medo. Ficaram aterrorizados e gritaram de medo. Sabe o que eles fizeram? Perderam o controle. Quem grita, perde o controle. O desespero, o terror toma conta deles de uma tal forma que eles perdem o controle. Quando perde-se o controle, o medo toma. E quando o medo toma a minha vida e toma a sua vida, a minha fé é arrancada, a sua fé é arrancada. O medo vem. Eles ficaram com medo, aterrorizados. O medo tomou eles e agora a fé sumiu. Não tenho fé. Cadê a fé? Porque o que eu estou vendo me traz medo. O que eu estou vendo me traz terror. O que eu estou vendo me leva a gritar. O que eu estou vendo me leva ao desespero. O que eu estou vendo me traz medo. Aí vem Yeshua. Olha só, versículo 27. Olha como que oscila dependendo da visão. A visão deles agora é de terror. A visão de Yeshua é de milagre. Mas Jesus, versículo 27, mas Jesus imediatamente, Ele está falando com você. É agora, é nesse momento, é nesse instante, imediatamente. Ele disse, coragem, sou eu, não tenho medo. A coragem é o contrário do medo. Sabe o que Jesus está falando? Para de ter medo e comece a ter coragem. Para de ficar desesperado e comece a se controlar. Para de ficar olhando para a situação e olhe para mim.
Quando eu tiro meus olhos da tribulação, da tempestade, da escuridão, da penumbra, das águas agitadas, e eu olho para Yeshua, então eu me agarro a Ele. Eu me agarro a Ele. E quando eu me agarro a Yeshua, automaticamente vai ser gerado algo. O que, pastor? Fé. Você quer ver? O medo muda para a fé automaticamente. Olha só, versículo 28. Senhor. No meio de 12, um vai gritar, Senhor. Sabe quem está falando? Eu estou acreditando nesse negócio. Disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Primeiro, grife isso. Grife isso. Manda-me. Dê uma ordem. Dê uma ordem. Se o Senhor disser, eu faço. Se o Senhor disser, eu faço. Se o Senhor mandar, eu vou ouvir a sua ordem e eu vou fazer. Manda-me. Sabe, olha o que Pedro está dizendo. Manda-me ir ao teu encontro. Manda-me ir em teu sentido, em tua direção. Só que Jesus está no meio da tempestade, no meio das águas agitadas, e Pedro está falando, manda-me eu ir ter contigo. Eu não quero saber como que está a situação, eu quero ir até encontro. Se o Senhor falar para mim, vem, eu vou. Sabe o que Pedro está fazendo? Ele para de olhar as águas e ele olha para Yeshua. Ele para de olhar a situação que está vivendo e ele olha para o Mestre. Marque isso, grife aí. Por sobre as águas. Sabe o que ele está falando? No caminho que é impossível para eu andar, se o Senhor me der uma ordem, eu vou conseguir caminhar. No meio de toda a situação, Pedro olha para Yeshua e diz, se o Senhor mandar eu andar sobre essa situação, eu ando. Para mim, Pedro, é impossível. Para mim, Pedro, discípulo de Yeshua, é impossível. Mas se o Senhor liberar a palavra, eu vou conseguir. Uma palavra para você hoje. Aquele caminho de saída, de escape, que é impossível para você andar e sair dessa situação, Yeshua está liberando sobre você agora. Ele vai crer. Presta atenção, as atitudes são de Pedro, não são de Yeshua. Yeshua não chega para ele e fala assim, Pedro, chega. Antes de Pedro falar, Yeshua não diz nada, ele só diz, para todos, tenham coragem, não medo. Pedro se predispõe e diz, se é o Senhor, manda-me ir contigo. Sabe o que Pedro está fazendo? Eu estou tomando uma atitude para sair dessa situação. Só que eu dependo do Senhor agora. Aí a Bíblia diz, versículo de número 29, venha, respondeu ele. E Yeshua disse para Pedro, venha. Sabe o que Yeshua faz? Yeshua libera uma palavra. Pedro está acostumado a ouvir ordem de Yeshua e cumprir. Por quê, pastor? Porque um dos primeiros encontros dos dois foi assim. Yeshua chega até o mar da Galileia, está os dois lá, está ele e André, e Tiago e João, eles estão cada um nos seus barcos, lavando as redes, porque a pescaria não houve, foi péssima, não pegaram nada, e Yeshua pede o barco, e depois dele ministrar o povo, ele fala para Pedro, vai para o alto mar, vai para o meio, lança a rede. E ele diz, já pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Mas porque o Senhor manda, eu faço. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Eu vou fazer as coisas porque essa palavra agora está me direcionando. Essa palavra está abrindo um caminho no meio da situação que eu estou vivendo. Agora, ele vem e ele diz, se o Senhor mandar, eu faço.
Jesus fala, venha. Uma palavra foi liberada. Pedro não anda só sobre as águas, ele anda sobre uma palavra de ordem. Quer escapar dessa situação? Quer viver o sobrenatural? Quer viver o inimaginável? Está na hora de você andar sobre a palavra. Está ali caminhando na palavra. A palavra se torna um caminho de milagre e de solução para a sua vida, mas você vai precisar de fé para viver isso. E então Pedro saiu do barco. Presta atenção. Pedro sai da situação. Ele sai do barco. Os outros ficam. Ele sai do barco. Ele tem a atitude que precisa. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Andou. E foi na direção, marque isso. Foi na direção de Yeshua, de Jesus. Ele não vai andar sem sentido. Ele não vai andar sem direção. Ele não vai andar sem rumo. Ele tem uma direção e essa direção é Yeshua. É Jesus. Ele vai na direção de Yeshua. O foco dele é Deus. Então ele sai do barco e ele olha para Yeshua e ele vai em direção a Yeshua. A Bíblia diz, não sou eu, a Bíblia. E a Bíblia diz no versículo de número 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Presta atenção, ele começa a reparar no vento batendo nas ondas, as águas todas agitadas, e ele tira o foco de Yeshua e ele põe no problema de novo. Presta atenção. A fé diminui e o medo começa a tomar ele. Olha a oscilação de medo e fé. Olha a oscilação de medo e fé. Medo, fé, agora medo de novo. E eu quero te falar, isso aqui foi de questão de minutos. Minutos. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Presta atenção, ele não afundou de uma vez. Ele foi afundando. E a dimensão enquanto ele afundava, a fé ia embora e o medo ia tomando ele. A fé diminuía, a fé diminuía e o medo aumentava. A balança começou a ter um contrapeso. Quando o medo me domina, eu perco a minha fé. Mas quando eu tenho uma atitude de fé, o medo começa a diminuir. Você está com medo daquilo que pode acontecer. Você está com medo do dia de amanhã. Sabe por quê? Porque você não tem controle sobre ele. Sabe por quê? Porque você está de mãos atadas. Sabe por quê? Porque o medo te tomou e você agora não tem a quem recorrer. Mas você está enganado. Você está enganada. Você pode recorrer a Yeshua. Quer gritar? Não grite de medo. Grite para Yeshua. Agora Pedro está lá, e ele grita, presta atenção. Ele gritou no começo de medo, e agora o medo leva ele a gritar de novo. E quando o medo leva ele a gritar de novo, ele vai dizer, salva-me. O mesmo pensamento que ele tinha no barco. O mesmo pensamento que ele tinha lá atrás. Olha o medo trazendo novamente a mesma atitude. E Yeshua desce. Desce com a mão até ele e puxa ele. Levanta ele das águas.
leva ele até o barco. Ó, versículo 31. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: para aqui. Para aqui. Mateus não escreve um detalhe. Qual é o detalhe, pastor? Eles estão com medo e o interessante é que Yeshua leva Pedro para o barco. Presta atenção na conversa de Yeshua e de Pedro antes de entrar no barco. Yeshua olha para Pedro e diz: homem de pequena fé. Esse é o diálogo de Pedro e Jesus no meio da tormenta. Esse é o diálogo de Yeshua e de Pedro no meio dos ventos fortes, no meio das águas agitadas, no meio da tribulação, no meio da escuridão. Agora Yeshua levanta Pedro, está olhando na face de Pedro e diz: homem de pequena fé. Isso eles não entraram no barco, estão os dois. Sabe o que é interessante? Está todo mundo no barco vendo o que está acontecendo, mas ninguém está ouvindo nada por causa do agitar das águas. A conversa é pessoal e íntima. A conversa é pessoal e íntima. A conversa não é para os discípulos que estão no barco. A conversa é para o discípulo que saiu do barco e está no meio das águas agitadas e acreditou em andar sobre uma palavra liberada pelo Mestre. Tem coisas que Deus vai falar no particular com alguns e não com todos. Porque esse um é aquele que vai viver o sobrenatural. E aí Pedro está ouvindo o diálogo entre eles, está ouvindo as palavras de Jesus. O diálogo é pessoal, íntimo. E ele diz: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora deixa eu falar uma coisa. Se Pedro é homem de pequena fé que desceu do barco e andou sobre as águas, e os discípulos que ficaram no barco são o quê? Pastor, então Yeshua foi duro com Pedro? Não! Yeshua está tratando o coração de Pedro, porque Yeshua via que Pedro seria aquele homem que lá na frente mudaria a vida de muitas pessoas através de sinais e milagres. Ele precisava ter uma fé sobrenatural para viver o transcendental, o impossível, o inacreditável, a ponto da sua sombra curar pessoas. E para isso ele precisava passar por essa experiência. E Yeshua está falando no particular para ele, dizendo: você vai sim ser um grande homem de Deus. Mas nesse momento você deixou de acreditar. Você percebe? A Bíblia não cita ninguém dando tapinha nas costas de Pedro. Caramba, você andou sobre as águas? Que fé, hein? Só cita eles falando de Yeshua. Só que dentro de Pedro, ele diz: eu vivi o impossível, o inacreditável, o que ninguém mais viveu nesse barco. Eu não sei como que está a tempestade da sua vida. Eu não sei como está a agitação contra você e o barco da sua história. Mas eu quero te dizer que Deus
tem um milagre preparado para você. Deus tem um milagre preparado para sua casa. Deus tem um milagre preparado para sua família. E quem tem que acreditar é você. Você vai ser o Pedro do momento, a ponto de você andar e viver o sobrenatural. Então receba esta palavra. Deus tem algo pessoal. Deus tem algo exclusivo. Deus tem algo particular com você e Ele vai realizar quando você se posicionar. Então eu vou mudar o teu nome hoje. Pedro, sai desse barco e toma uma atitude de andar sobre as águas, porque Deus vai fazer você viver o impossível a partir de hoje. Acredite! As ondas acalmam, mas a experiência aconteceu. Qualquer um dos 12 poderiam ter vivido, mas apenas um viveu o sobrenatural. Vamos orar? Aleluia. Se cair do Instagram, eu te peço um favor, migra para o Facebook, que nós vamos terminar lá, em nome de Yeshua. Amém? Porque depois de uma hora o Instagram ele para, né? E aí, para a gente retomar, você vai perder aquilo que o Eterno vai falar ainda contigo. Amém? Nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Eu tenho alguns nomes também para orar. Acho que está lá embaixo. Pega para mim. Está num papelzinho branco assim também, próximo do computador. Eu não sei quem pediu oração pela Rayane, pela Raquel e pela Rafaela. Eu vou pedir um favor, que você informe o que está acontecendo, se você puder, só para mim fazer uma oração específica por cada uma dessas pessoas. Amém? Tá? Tem também a oração pela Michele e pela Kathleen. Se você também puder colocar o que eu te agradeço aí. Amém? Só você informar, tanto a minha esposa quanto a minha filha já vão anotar e passar para mim, para nós orarmos. Amém? Aleluia. Vamos orar? Quero que você ligue a oração comigo. A palavra de Deus diz que quando nós ligamos algo na terra, é ligado no céu. E quando há uma concordância na terra, então há uma concordância no céu. Eu vejo as pessoas concordando com tantas coisas erradas. Na hora da oração, a pessoa ela se distrai e ela não concorda com nada. Aumenta esse louvor. Eu quero que... Volta ele. Antes de eu orar, nós vamos deixar esse louvor tocar, porque ele já é uma oração sobre a tua vida.
Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, eu entro na tua presença em oração, pedindo pela vida de cada pessoa, Senhor, que colocou o nome, que enviou o nome, Senhor, para a oração. Eu quero